Então, aqui, hoje nós vamos abordar sobre análise de dados qualitativos, isso considerando diversas fontes de informações, com o apoio do software WebQDA. A importância de também participarem desses webinars é para ter uma ideia de aproximação entre quem desenvolve o software e quem utiliza. Eu brinco que eu estou nesse caminho porque eu comecei a usar o WebQDA, assim como vocês começaram, com uma curiosidade, tentando avançar na pesquisa. E hoje eu considero que eu tenho me aprofundado muito em ferramentas digitais, assim como as minhas pesquisas também, elas têm seguido por um novo percurso que tem otimizado a análise. Então, até recentemente, a gente consultava ainda muito as bibliotecas nas universidades, por exemplo, assim como durante o nosso ensino médio, nosso ensino fundamental, se consultava livros. E hoje a gente já dispõe de dispositivos que, por exemplo, conseguem abrigar uma biblioteca com diversas enciclopédias, livros, séries, em um único espaço, que é um microcomputador que otimiza a leitura, otimiza o processo de transporte. Hoje nós não precisamos ter um quarto para guardar os livros, nós conseguimos armazenar todas essas informações na memória do nosso computador. Até um tempo atrás, até ontem eu estava conversando com uma colega, eu fiz a minha dissertação analisando dados manualmente e eu tive um processo de trabalho. E hoje a gente já conta com softwares de análises avançados que permite diferentes operações, diferentes análises no sentido de aprofundar de fato a nossa análise. Porque a gente sabe que somente a leitura superficial, a gente não consegue avançar muito. Mas na medida que a gente consegue cruzar e relacionar informações, a nossa análise passa a ser mais aprofundada. E aqui eu trago um exemplo, então, a pesquisa quantitativa, a gente existiu essas discussões e qual é melhor, qual otimiza mais, qual que fornece melhores resultados, mas hoje os estudos mostram a importância das duas. Por quê? Na pesquisa quantitativa, ela me dá resultados que permitem compreender determinado fenômeno numa perspectiva mais ampla. Então, por exemplo, aqui nas imagens vocês podem observar que há várias pessoas atravessando uma faixa de segurança, mas que não dá para observar especificamente as suas características. Agora, se eu aproximar mais da minha imagem, eu consigo observar que há pessoas utilizando vestimentas diferentes, tem mulheres, tem homens, tem pessoas portando guarda-chuva, mulheres portando bolsas. Então, a pesquisa quantitativa, ela nos dá uma perspectiva do fenômeno e a qualitativa nos dá outra perspectiva que permite explorar outros aspectos e outras características. E ela é importante principalmente para aprofundar a análise dos fenômenos, por compreender com uma maior proximidade, por exemplo, dos participantes da pesquisa. E aí eu trago que existem diversos desafios, assim como nós temos desafios para a pesquisa quantitativa, nós também temos para a pesquisa qualitativa. Então, hoje a gente já observa que existem diversos contextos de pesquisa, então a gente sabe que já não se restringe mais, por exemplo, somente na entrevista com o participante, eu posso envolver grupos, eu posso envolver, por exemplo, o WhatsApp, algumas pessoas têm coletado dados, ou as redes sociais também têm servido como uma importante fonte de informação. Nós temos diversos formatos e tipos de dados, então hoje a gente não restringe mais a nossa análise exclusivamente ao texto. A gente pode analisar as imagens, os vídeos, os sons que são emitidos, que também vão atribuir sentidos ao fenômeno que nós estaremos estudando. Também se fala em uma grande quantidade de dados, por exemplo, quem desenvolve uma tese na perspectiva da análise qualitativa vai se deparar com um grande volume de informações, porque geralmente envolve
grandes horas, altas horas de gravação de vídeo ou de áudio que precisam ser transcritos, e isso também vai gerar um grande número de páginas de textos que precisam ser analisadas. Também a gente encontra a questão da articulação com a metodologia quantitativa. Hoje se tem falado também dos métodos mistos, não no sentido que a pesquisa qualitativa ela vai ser complementar, no sentido 80% da minha pesquisa é análise quantitativa e 20% é qualitativa. Então, quando a gente pensa em métodos mistos, a gente pensa nas duas abordagens na mesma medida. Também tem a questão da complexidade na triangulação da análise. Então, por exemplo, se eu vou trabalhar com diferentes participantes, por exemplo, profissionais ou usuários, eu tenho que compreender que são participantes diferentes, mas que eu preciso relacionar isso. Tem a questão do trabalho em grupo. Hoje se fala muito em estudos multicêntricos. As pesquisas, elas não estão mais restritas a uma instituição ou um grupo. Elas envolvem outras pessoas, muitas vezes situadas em regiões geográficas diferentes. Tem a importância da transparência e a validação dos processos e resultados. Nisso eu cito o Corec, que as revistas citam muito e questionam se os autores utilizam, justamente porque existe essa preocupação de viés interpretativo na análise dos dados. Então, é importante validar as informações. E também tem a questão da integração das tecnologias em todas as fases da pesquisa. Então, antigamente, talvez não existisse gravador e elas eram todas descritas. Hoje nós temos gravadores digitais, e até tem se discutido a possibilidade de uma transcrição automática das falas. Então, a gente também precisa utilizar a tecnologia a favor do desenvolvimento dos nossos estudos. E nisso, então, é preciso falar sobre os softwares de análise qualitativa. Atualmente, nós dispomos de diferentes tipos e formatos de software. E aí, eles são importantes para quê? Para a gente otimizar o processo de análise. Muitas pessoas compreendem que, ao utilizar um software, ele vai dar a análise pronta. E não é assim, ele serve como um apoio. O pesquisador precisa ter e considerar uma técnica de análise que será apoiada por esse software. E quando a gente vai escolher o software, a gente precisa considerar, por exemplo, as características dos nossos dados, que fontes que eu tenho. Por exemplo, do que adianta eu ter um software para análise textual exclusivamente, se na minha pesquisa eu também vou fazer análise de imagem? Acaba despendendo muito mais trabalho se eu utilizar, por exemplo, 2 softwares para as 2 análises. Então, na escolha de um software é preciso considerar isso. A quantidade de dados. Então, geralmente se trabalha com um grande volume de informação que precisa ser processada. Então, ao escolher o software, eu tenho que considerar qual que é a capacidade dele, se ele consegue armazenar todos os arquivos que eu tenho à disposição. Também tem a questão da flexibilidade, tanto na questão da gestão do projeto. Por quê? Quando nós fazemos a análise qualitativa, tem muito a questão de ir e voltar diversas vezes para a nossa fonte de dado. Então, o software também, ele precisa permitir a questão da codificação, da recodificação, ou até a exclusão de códigos que muitas vezes eles tenham algum viés interpretativo ou que eles não fornecem um resultado para a pesquisa, por exemplo. Também é importante considerar o trabalho colaborativo. Como eu falei, hoje nós trabalhamos com redes de pesquisadores. Dificilmente vocês vão observar, por exemplo, artigos publicados somente com o autor, envolve-se grupos, e isso é importante também o trabalho colaborativo para a validação dos dados, por exemplo, em que eu tenho uma dupla leitura, uma dupla codificação para verificar a possibilidade de viés. Também o que é fundamental é considerar a curva de aprendizagem. Hoje acredito que todos que estão participando desse webinar têm essa preocupação em entender como funciona o software. Por quê? Do que adianta eu ter um software que eu não consigo utilizar todas ou a maior parte das suas funcionalidades
E se eu for utilizar, eu faço o mesmo processo de trabalho do que se eu fizesse manualmente, por exemplo. Então, a curva de aprendizagem, quando nós formos adquirir um software, é importante considerar, eu vou ou não vou conseguir utilizar? Eu escuto várias pessoas falando, eu adquiri determinada licença, mas eu comecei a trabalhar, não consegui gerenciar e desisti e acabei o meu trabalho fazendo manualmente. Então, a gente observa que algumas pessoas têm um duplo trabalho por causa dessa questão da curva de aprendizagem. Também é importante considerar a compatibilidade e a portabilidade. O software envolve tecnologia e envolve especificidades, de acordo com o computador, de acordo com os programas que utiliza ou o servidor. Então, tem que considerar também o que eu utilizo e se ele é adaptável ou não ao meu sistema computacional. Aqui, então, hoje eu vou apresentar o WebQDA como um software de análise qualitativa, tentando demonstrar a maior parte das suas potencialidades. O software ele foi criado em 2010 e no decorrer dos anos ele tem se desenvolvido. Os autores têm a sua origem na Universidade de Aveiro e é interessante que então esse software ele parte do espaço acadêmico e ele continua oferecendo os seus serviços com a perspectiva de quais são as necessidades da academia. Então, esse é um importante diálogo que também nos ajuda enquanto pesquisadores. Agora eu falo enquanto pesquisadora Lucimara, que muitas vezes a gente identifica algumas limitações que podem ser superadas a partir do diálogo com os desenvolvedores. Eu não sei aqui se alguém já teve contato, é o primeiro contato, ou só ouviu falar no WebQDA. Ele é composto, então, por 3 sistemas, depois eu vou mostrar certinho na própria página. Nós temos o sistema das fontes. As fontes é onde nós vamos inserir os materiais, ou seja, os textos, as imagens, os vídeos, todos os documentos. Depois nós temos o sistema de codificação, que é o processo em que nós vamos fazer a análise dos dados, o tratamento. Esse tratamento ele vai poder contar com categorias descritivas ou interpretativas ou dos 2 tipos. Também permite classificar as fontes e gerenciar os códigos de análise que vão ser criados. O terceiro sistema se chama questionamento, que a gente sempre comenta que é o momento em que nós vamos aprofundar os dados. Então, a codificação é o processo em que eu faço a leitura, eu categorizo, e o questionamento é quando eu passo a aprofundar essa análise, que depois eu vou estar mostrando alguns exemplos. Então, essas 3 cores representam os 3 sistemas do WebQDA que cercam ele. É importante ressaltar especificações técnicas do software. Não sei se vocês se recordam quando eu falei da importância da compatibilidade, da questão do tamanho dos documentos que o software consegue gerar. Há, por exemplo, alguns softwares que quando você submete o documento, ele se torna um processo muito lento e acaba demandando mais tempo. Então, eu sempre destaco que é importante considerar os tipos de fontes. Então, o WebQDA permite trabalhar com DocX, XLS, que são os mais comuns. Também trabalha com imagens, com áudios, vídeos, e também é possível importar vídeos do YouTube ou salvos no Dropbox para poder estar analisando no software. Um aspecto bem interessante que eu acho que é significativo e que é uma das justificativas para eu utilizar é que o WebQDA ele está na nuvem. Então, eu sempre falo, é como se ele fosse um backup da sua pesquisa, porque ele fica salvo virtualmente, você não precisa fazer download. E aí, muitas vezes, Lucimara, mas acabou a licença, os dados continuam salvos, você só não consegue editar. Isso otimiza também o trabalho em grupo. Ou, por exemplo, muitas vezes a gente está trabalhando na universidade ou no nosso espaço de trabalho, não encerrou a atividade, você pode continuar em outro espaço, em outro computador. Então, isso facilita a mobilidade, inclusive, dos pesquisadores envolvidos. Sem contar também que o processo de trabalho, quando é em grupo, ele é sincrônico. Então, ao mesmo tempo que eu vou trabalhando, eu vou codificando,
os outros pesquisadores também conseguem ter acesso a essas informações. Então, para abrir o WebQDA é um processo simples, vocês vão ver que ele é extremamente intuitivo, ele está no idioma português, inglês e espanhol. Eu, enquanto nativa do português, eu julgo que é fácil mexer com ele por causa do nosso raciocínio, da nossa língua nativa. Então, para criar o projeto é simplificado, vocês acessam o WebQDA e clicam em mais projeto e já vão adicionar. É possível criar o número de projetos que vocês tiverem. Não, Lucimar, eu preciso de uma licença para cada projeto? Não, vocês podem ter 10, 11, 12 projetos com diferentes investigadores na mesma licença, na mesma conta. Quando vocês abrem uma conta, por exemplo, vocês vão ter esta visão. Vocês lembram que eu comentei dos 3 sistemas? Então, nós temos as fontes, que é a região vermelha, a codificação, que é a área azul, e o questionamento, que é a área verde. Agora, por exemplo, esse é um projeto novo, eu não tenho nenhuma informação. Na medida em que vocês forem inserindo as informações, esses números eles vão modificando. E essa sessão de abertura, vocês podem entender até mesmo como um resumo do projeto. Inclusive, por meio do sistema gestão, vocês têm o diário de bordo, que é possível estabelecer uma comunicação entre a equipe de pesquisa. Por exemplo, eu já codifiquei as 3 primeiras entrevistas, ou agora estou na análise da entrevista 4, para estabelecer essa comunicação. Então, eu vou agora demonstrar aqui no WebQDA, eu já estava com um projeto criado, deixa eu voltar. O processo de criação é simples, vocês vão acessar via o site WebQDA. Vocês vão observar aqui que está escrito WebQDA, embaixo tem um novo projeto. Aqui é possível também, na medida em que vocês forem tendo mais de um projeto, demonstrar os que estão em curso, os que estão suspensos, que por algum motivo eles não foram continuados, ou os que estão fechados. Então, por exemplo, no meu caso, eu tenho em curso estes projetos. Mas hoje nós vamos criar em conjunto um novo projeto. Então, eu vou colocar o webinar, por exemplo, que é o título desse nosso projeto, e análise qualitativa. A orientação que a gente sempre faz é que coloque a descrição do projeto, no que ele consiste, qual é o objetivo, por quê. Geralmente, a gente não está envolvido somente com um projeto, com uma equipe de pesquisa. Então, ao adicionar a descrição, eu consigo compreender imediatamente quando abrir o projeto e relembrar quais os aspectos que precisam ser investigados. Então, vocês colocam a descrição e clicam em OK. Aqui no final da página, já vai abrir um projeto novo para vocês terem acesso. Essa é a visão geral do projeto, então, o resumo que eu havia demonstrado no slide. Agora, nós vamos começar falando do primeiro sistema, que são as fontes. Geralmente, o que a gente pensa em fontes? Textos. Mas tem se discutido hoje, principalmente, outras formas, outras maneiras de se coletar dados e extrair conteúdos a partir disso. Então, o WebQDA, acompanhando também essa evolução da análise qualitativa, ele permite a análise de texto, imagem, vídeo e áudio. Então, qualquer destes tipos de materiais que vocês tiverem na coleta de dados, vocês conseguem inserir eles como fonte interna. Então, por exemplo, o WebQDA ele permite trabalhar textos salvos em DocX, em PDF, ou também é possível adicionar manualmente. Quando você salva, já vai abrir o texto dessa forma para poder codificar. Depois que eu passar essa parte das fontes, eu vou fazer a demonstração no WebQDA para vocês entenderem como é o funcionamento. Também ele permite trabalhar com imagens, então vocês podem salvar as imagens da internet ou imagens que vocês coletaram durante a entrevista e salvar como uma fonte interna no software para análise.
O processo, então, de análise da imagem, relembrando, vocês precisam ter uma categoria analítica. A partir dessa categoria analítica que vocês vão codificar a figura. Então, é possível editar e acrescentar o texto a partir da interpretação da imagem. Também é possível trabalhar com vídeos. Então, considerando que vídeos, por exemplo, se vocês forem realizar um grupo focal, o tamanho do vídeo original, ele acaba ficando demasiado. A orientação é que esse vídeo seja salvo no YouTube ou no Dropbox, como uma conta privada. Esse arquivo ele acaba ficando mais leve e aí vocês conseguem inserir sem problemas no WebQDA e dá para trabalhar 2, 3 horas. Aqui é um exemplo, então, de como funciona a codificação do vídeo. Mais uma vez, considerando a técnica de análise, é que vocês vão interpretar esse vídeo, quais são as informações. E, recentemente também, nesse último ano, é possível trabalhar com a revisão da literatura, incluindo a etapa da seleção dos estudos, que é uma nova funcionalidade e que tem agregado otimização no processo de trabalho, que eu também vou demonstrar rapidamente como funciona. Então, por ser revisão da literatura, ao inserir o metadado, o software já cria 3 pastas automáticas, sendo que os artigos que estiverem duplicados, por exemplo, nessa seleção que vocês fizeram, eles já são separados. Então, aquele trabalho que se tinha em colocar na tabela do Excel, conferir título por título, o software já consegue fazer isso automaticamente. Então, agora, no WebQDA, é demonstrar, até para recapitular, cada uma das fontes como é possível inserir. Então, quando a gente for inserir fontes, sempre considerem que é a área vermelha. É nesse local que vocês vão incluir todas as informações que vão ser analisadas. Ele é dividido em 3 tipos. Tem as fontes internas, que é aquelas que eu tenho salvas no meu computador. Eu tenho as fontes externas, que é aquelas que eu tenho na web, por exemplo. E eu tenho as anotações, que me permitem fazer notas e comentários. Eu destaco as anotações porque é nas notas que será possível incluir os metadados para a revisão da literatura. Então, o primeiro exemplo que eu vou dar é de como inserir as fontes internas. Então, são aquelas fontes que eu tenho salvas no meu computador. É possível clicar, sempre clica em fontes internas, e vocês vão clicar na fonte. Vocês podem carregar os ficheiros, ou seja, carregar os arquivos, sejam eles em DocX ou PDF, ou vocês vão poder criar um novo texto e inserir diretamente no WebQDA. Geralmente, nós transcrevemos as nossas entrevistas num Word e deixamos salvo. Então, ou vocês podem copiar e colar esse Word para um novo texto, ou vocês podem carregar automaticamente. Então, vocês clicam em carregar ficheiros, selecionar ficheiros. Aqui eu tenho um exemplo de entrevista, salvo em DocX. Eu clico em abrir. E aí, o software já vai carregar. Se eu clicar 2 vezes em cima desse título da entrevista, eu já tenho o texto disponível para codificação. Outra forma também, que a gente utiliza muito também, são arquivos em PDF, principalmente quando se trabalha com documentos, com políticas públicas. Então, funciona no mesmo processo, clica em fonte, carregar ficheiros, selecionar. E aqui eu vou selecionar, então, o arquivo em PDF carregar. O PDF aparece texto ou opção imagem. Por quê? Por exemplo, alguns PDFs salvos com maior tempo, tipo em 1970, eles são salvos como imagem. Então, é preciso ou converter ou você pode salvar dessa maneira. E aí é possível observar que o símbolo para DocX é um e para PDF é outro. E também vocês podem criar um novo texto, que eu vou demonstrar agora. Então, agora, por exemplo, será a entrevista 3. Aqui eu vou adicionar a toda a entrevista que eu tenho salva, que eu tenho transcrita. Eu clico em salvar e aí ele já me dá a outra forma de documento.
Agora, nós vamos, então, isso aqui é o que eu tenho salvo no meu computador. Ah, aqui também é possível inserir a imagem. O que a gente sempre orienta das imagens? Muitas vezes, a análise de imagens da web e são salvos os endereços eletrônicos. Porém, esses endereços modificam. Então, muitas vezes acaba se perdendo a leitura. Então, o que a gente orienta é sempre salvar a imagem no computador. O processo é o mesmo. Clico em fonte, carregar ficheiros, selecionar ficheiros. E aí, aqui eu já tenho uma imagem salva, que eu baixei da web. E aí, eu já consigo salvar ela para poder depois fazer a análise. O tempo de carregamento, ele vai depender do tamanho da imagem que eu tenho. Se eu tiver uma imagem mais leve, ele carrega mais rápido. Se eu tiver uma imagem com maior número de megas, ele tem maior tempo para carregamento. Agora, eu vou mostrar como faço para carregar as fontes externas. Então, fontes externas, relembrando, é aquilo que eu tenho tudo fora do meu computador, não está salvo nele. Então, aqui, por exemplo, eu salvei anteriormente, para otimizar o nosso tempo, um link do YouTube. Eu vou abrir por outro. Só arrastar isso aqui para cá. Vejam que aqui, então, tem a possibilidade de eu criar um atalho para imagem, um atalho para vídeo e um atalho para áudio. No caso, eu vou fazer o atalho para vídeo, que eu já tenho um link salvo no meu computador. Para salvar o link é super simples. Por exemplo, aqui eu estou considerando que eu estou fazendo uma pesquisa sobre idosos, então eu quero saber o que eles compreendem como envelhecimento. Eu só venho nessa aba aqui e salvo o link para poder salvar no WebQDA. Então, eu clico em atalho para vídeo, o nome vídeo sobre envelhecimento. A descrição desse vídeo eu sugiro colocar quando, onde ele foi salvo, em que dia, até para otimizar a análise temporal. Então, oriento que faça uma descrição e clico em OK. A partir desse momento, ele já salvou, então, aquele vídeo relativo ao envelhecimento, relativo a um programa de televisão, no próprio WebQDA. E também é possível, então, como eu falei, por meio das notas, eu incluir metadados. O que são metadados? Quando nós fizemos buscas das bases de dados, as primeiras informações que nós temos são título, resumo, palavras-chave. Por meio de formatos específicos, é possível salvar esses metadados e inserir no WebQDA. Essa inserção ela pode ser diretamente da base de dados ou por meio de um gestor de referências. Gestor de referência nós temos o EndNote, que é muito utilizado no Brasil, e também o Mendeley, além de outros, o Zotero também eu sei de algumas pessoas que utilizam. Então, para a revisão da literatura, eu vou em anotações, notas, clico em fonte, eu tenho a opção de criar uma nota, ou seja, quando, por exemplo, você faz uma entrevista ou você faz uma oficina, existe a observação de campo, então é possível inserir por meio de nota, mas no caso da revisão, nós vamos carregar metadados. Aqui eu já fiz uma busca prévia, selecionei o arquivo em Bibliotex, eu clico em abrir e clico em carregar. Isso vocês podem fazer para cada base de dados ou selecionar todas as bases de dados, incluir um gestor de referências e converter o artigo para esse formato. Ele vai criar a pasta já revisão da literatura. Se houver algum metadado duplicado, ele já vai mostrar nessa pasta. Se não, os demais metadados vão considerar na pasta incluídos. Então, ao clicar aqui, eu já vou ter a informação do título, do tipo de publicação, do resumo, da palavra-chave e, inclusive, o DOI, que me dá acesso direto à publicação. Então, essa é a primeira etapa da revisão, em que a gente faz a leitura do título e do resumo para a seleção dos artigos, por exemplo. Isso, então, nós inserimos no WebQDA todas as nossas informações que nós vamos analisar. Agora, eu vou falar sobre a codificação, nós vamos criar os códigos e depois nós vamos voltar a codificar essas informações.
Então, os códigos é a parte principal de uma análise qualitativa. Eles são fundamentais para poder gerar os dados. Eu sempre falo que é como se a gente colocasse um óculos, porque muitas vezes, somente numa leitura superficial, nós não temos a compreensão do que os participantes entendem, compreendem ou percebem, mas à medida em que nós utilizarmos as nossas categorias, por exemplo, nosso referencial teórico metodológico, associado a uma técnica de análise, é que nós conseguimos estabelecer as categorizações, as codificações. O WebQDA tem 4 tipos de maneiras de codificar. Nós temos os códigos livres, os códigos árvore, os descritores e as classificações. Os códigos livres, eles estão associados a categorias que emergem isoladamente, por exemplo, dos dados. Isso é muito comum utilizar na TFD. Os códigos árvore são aquele em que nós temos a ramificação, então nós podemos ter códigos, subcódigos. Os descritores estão associados às categorias descritivas, então, por exemplo, é muito utilizado para pessoas que desenvolvem grupo focal ou oficinas, em que eu não tenho o texto todo do mesmo participante, porém trechos que eu preciso caracterizar esses participantes, e as classificações, que é aquela questão da caracterização dos participantes. Então, por exemplo, sexo, idade, faixa etária. Tá aqui atrapalhando. Desculpa. Deixa eu arrastar isso aqui para cima. Então, nós temos a opção dos códigos descritivos ou dos códigos interpretativos. Os descritivos são aqueles códigos que estão postos, que não irá precisar da nossa interpretação. Por exemplo, o sexo, nós nascemos biologicamente masculino ou feminino, então eu não preciso interpretar essa informação. Agora, os códigos interpretativos, eles vão estar ligados ao objetivo da nossa pesquisa, a nossa questão de pesquisa, o que nós estamos buscando com isso, e principalmente eles vão emergir a partir do nosso referencial teórico metodológico, que vai determinar as nossas categorias analíticas. É possível, então, criar os códigos, por exemplo, vou trabalhar com envelhecimento, posso separar envelhecimento saudável e não saudável, isso pensando no meu objetivo de pesquisa, as potencialidades associadas ao envelhecimento, os limites. E quando eu utilizo códigos árvore, por exemplo, eu posso ainda subdividir em categorias. Então, quais são as potencialidades? Remuneração, possibilidade de lazer. Eu consigo ir subdividindo essas categorias interpretativas. Também é possível criar atributos por meio das classificações. Então, é onde que eu vou colocar a questão da caracterização dos participantes em relação ao sexo, à profissão, à escolaridade, à renda. Então, agora, nós vamos criar rapidamente para vocês visualizarem como é simplificado o processo de criação dos códigos. Então, vamos imaginar que eu, Lucimara, já tenho um referencial teórico aprofundado na área de envelhecimento. Eu coletei meus dados a partir de determinada questão de pesquisa e agora, então, eu vou analisar meus dados. Eu vou criar códigos árvores, porque eu trabalho com categorias e subcategorias, eu utilizo análise temática de Bardan. Então, vocês vão no sistema azul agora, escrito codificação, vão clicar em código árvore, mais código, e aqui, então, vocês vão colocar qual que é a categoria. Então, a minha categoria principal vai ser envelhecimento. Aqui eu vou descrever o que eu considero como envelhecimento, por quê? Se a minha outra colega for fazer essa codificação, nós vamos seguir a mesma perspectiva de análise. Então, essa é a minha categoria principal, essa é a minha subcategoria. Saudável. E aí vocês colocam a descrição do que se considera como saudável. E aí eu posso criar a outra categoria, que é não saudável.
E aqui, então, eu já tenho código e subcódigo. Se eu quiser criar a caracterização dos participantes, eu vou para classificação e fontes. Aqui eu vou em mais classificação, digito participantes, no meu caso foram realizadas entrevistas. Aqui eu coloco quem eram esses participantes, então, por exemplo, eram idosos que acessavam a unidade básica de saúde. Eu clico sobre participantes e vou criar um novo atributo. No meu caso vai ser sexo. Aqui é possível colocar o que considera, por exemplo, eu digito texto e eu vou incluir como propriedades. Então, masculino vai ser a primeira propriedade que eu tenho e a segunda vai ser feminino. E isso vocês podem ir fazendo com os demais atributos, como escolaridade, profissão, vocês vão criar dessa mesma forma. Muito bem, nós temos então os códigos descritivos, que são as classificações, e os interpretativos, que são a questão do envelhecimento saudável e não saudável. Então, por exemplo, para a codificação do texto, vocês vão clicar 2 vezes em cima da fonte, vão selecionar o que vocês querem, a qual categoria pertence e vão codificar. Quando passar o cursor, vai ver que a Lucimara codificou na categoria saudável. Aí eu continuo fazendo a leitura, seleciono, no caso aqui fala não saudável, clico em codificar, aparece qual é a categoria. E assim vai ser consecutivamente. Ah, Lucimara, eu selecionei, mas eu acho que está incorreto. Vocês só clicam em descodificar e aí o texto passa a sair da seleção. Na questão das imagens, então aqui eu tenho análise de imagem, eu vou pegar uma técnica de análise que me orienta a analisar a imagem em primeiro e segundo plano. Vocês vão clicar em editar, vão selecionar a área que vocês querem analisar. No caso, isso é idosa do sexo feminino sorrindo. Isso vocês vão fazer a interpretação. Ah, agora eu quero analisar esse outro. E aí vocês também podem variar a cor para cada uma delas. Então, aqui no caso é idoso do sexo masculino. E aí pode adicionar a característica. Ao analisar todo o contexto da imagem, vocês clicam em salvar. Vai aparecer o texto embaixo. A minha internet está um pouquinho lenta. Aparece o texto desta forma, então que vocês analisaram essas imagens. Vocês vão selecionar, clicar na categoria que pertence e codificar. Aqui já está codificado, então, como saudável o fato do idoso estar sorrindo. Agora, no vídeo, o processo é semelhante, só que vocês vão codificar em intervalos de tempo. Então, vocês vão clicar em editar. Vocês vão ligar o vídeo para começar a ouvir o que ele fala a respeito. Então, aqui é um programa de televisão. Ao clicar nessa seta, observem que o curso aqui começa a marcar o tempo. Eu encerro aqui. Eu já vou descrever sobre o que essa parte do vídeo fala. E isso vocês vão fazer no decorrer de todo o vídeo. Vão clicar em salvar. O texto vai aparecer embaixo para vocês, de todas as partes, e vão codificar da mesma forma. A questão das notas da revisão da literatura é o mesmo processo, por exemplo, que é possível fazer com o texto. Então, vocês podem clicar, por exemplo, aqui, vamos dizer que a gente fez uma revisão sobre qual era o conceito de envelhecimento. Vocês selecionam a parte do texto, clicam na categoria e codificam. Se vocês querem observar o resumo de tudo isso, vocês vão para código árvore, por exemplo, clicam em saudável, vocês vão ter acesso a todas as informações que estão naquela categoria. Agora, para a classificação das fontes, que é a questão, então, descritiva, vocês clicam sobre o título, aparece detalhes, clica em classificações, vocês vão selecionar participantes e vão atribuir, então. Aqui, no caso, nós criamos somente um atributo por causa do tempo. Então, no caso, masculino. Clica em salvar. E aqui, então, já vai demonstrar que está classificado.
Se vocês quiserem ter acesso ao resumo disso, vocês vão clicar, então, em classificação fontes e vão ver que tem um do sexo masculino, por exemplo. Agora, seguindo, que eu sempre falo que é a parte mais que é os questionamentos. Então, a gente pode fazer essa análise, mas é possível aprofundar. Por exemplo, nessa imagem, nós temos a questão do conceito café. Entretanto, nós temos diferentes cafés com diferentes características e que é possível estabelecer associações ou não entre eles. Então, o WebQDA, ele permite verificar quais são as palavras mais frequentes. É possível fazer matrizes associando as informações, pesquisa de texto e pesquisa de código. Devido ao tempo aqui, eu vou demonstrar as palavras mais frequentes e as matrizes. Então, a palavra mais frequente, vocês podem investigar, por exemplo, quais são as palavras mais frequentes em cada uma das entrevistas ou em todas as entrevistas. O software vai gerar uma nuvem de palavras em que vai destacar, por exemplo, as palavras mais citadas vão apresentar maior tamanho, as menos citadas menor, e uma vez que vocês clicam em cima da palavra, na lateral direita do WebQDA vai aparecer onde essa palavra foi identificada. As matrizes, elas estabelecem, então, são tabelas inicialmente que estabelecem associações. Então, é possível estabelecer associação entre fontes internas e descritores, fontes internas com códigos, fontes internas com fontes internas, descritores com descritores, descritores com os códigos, códigos livres com códigos árvores. Então, Lucimara, como se aplica isso? Por exemplo, na minha pesquisa, eu tenho população, homens e mulheres que falam sobre o conceito de envelhecimento saudável. Eu quero saber, na perspectiva do sexo, o que eles entendem como envelhecimento saudável. Então, ao criar uma matriz entre o sexo e o código envelhecimento saudável, eu vou verificar o que as mulheres compreendem como envelhecimento saudável, o que os homens compreendem como envelhecimento saudável, por exemplo. Ou também eu posso fazer associação entre as categorias, entre saudável e não saudável, e criar uma nova categoria a partir disso. Então, as matrizes, eu sempre falo que é a parte em que os pesquisadores expressam a sua criatividade no sentido de aprofundar a análise, mas, claro, não criando por criar, mas considerando o objetivo da pesquisa e as novas questões que vão emergir a partir das informações. Então, além disso, as matrizes também, elas permitem criar mapas conceituais. Então, essa aqui é o exemplo de um mapa conceitual realizado a partir da literatura, em que foi possível associar o ano de publicação às palavras-chave. Então, por exemplo, se eu clicar em 2017, ele vai me dar todas as palavras que foram citadas em 2017 nos artigos. E aí, se vocês observarem, tem uma numeração, então, o número de vezes que essa palavra foi citada, se eu clicar uma vez, vai aparecer na lateral direita em que arquivos que essa palavra foi citada. Então, isso dá para aprofundar a análise, por exemplo, temporal de determinado conceito ou determinada palavra-chave. Eu vejo que nós temos 10 minutos de tempo. Eu acrescento um último detalhe que eu julgo que é o principal também do WebQDA, que é a gestão. Então, ele permite o trabalho corporativo. Existem duas formas de convidar os utilizadores. Então, ele pode ser convidado, ou seja, no caso dos orientadores que querem ter acesso ao projeto, ou pode ser convidado como colaborador que vai compartilhar a edição do projeto. Então, convidado, você consegue visualizar e não consegue editar. Quando você convidar como colaborador, você consegue editar. O que é bacana do WebQDA é que, por exemplo, eu vou demonstrar o que tem sido muito cobrado hoje, que é a questão da validação dos dados qualitativos. Então, se faz uma codificação por um pesquisador, então, no caso aqui, eu realizei a codificação, eu posso ocultar a codificação e a minha segunda revisora, a minha segunda colega, vai codificar também, e eu não vou ter acesso. Depois, nós exibimos a codificação e nós verificamos as semelhanças e as diferenças
para chegar num acordo em relação à temática. Então, isso também é muito utilizado na revisão da literatura, sempre se envolvem 2 ou 3 revisores, mas nas pesquisas qualitativas tem sido discutido principalmente na questão da validação dos códigos das categorias. Além disso, entre outras funcionalidades, então, é possível estabelecer comentários. Então, sabe nas fontes onde vocês escrevem, é possível adicionar comentários para os outros pesquisadores terem acesso, ou para vocês mesmos relembrarem. Então, por exemplo, durante a leitura, vem em mente algum autor ou algum artigo, é possível adicionar esse comentário. É possível criar notas, então, a partir das entrevistas ou das oficinas do que observaram. É também possível a importação do XLS, que esse é um processo que faz codificação automática dos dados, e também, então, é possível desenvolver a revisão da literatura por meio do WebQDA, considerando as etapas que ele permite, desde a etapa da seleção dos artigos até a produção da síntese da evidência qualitativa. Esses são livros que, se vocês tiverem interesse, eles falam uma abordagem sobre a pesquisa qualitativa e também de como ela pode ser empregada e utilizada por meio do WebQDA. Eu agradeço a presença de todos e todas. Eu peço desculpa se eu falei muito rápido, é que são muitas funcionalidades. A ideia é que vocês utilizem, façam uso. Quem ainda não tem conta no WebQDA tem direito a 15 dias de licença, então o que eu sugiro é nesses 15 dias, após a participação no webinar, que vocês usem, utilizem, explorem para ver as suas potencialidades e limitações, e se precisar também eu deixo o meu contato. Eu encerro aqui então a apresentação, estou aberta a dúvidas, questionamentos. Simara, temos uma pergunta no bate-papo da Aline, que diz: qual a referência para validação dos processos e resultados? Não sei se a Aline tem microfone, se quiser participar. Não. Então, assim, não existe uma referência bibliográfica que vai falar como você vai fazer a validação. Não deu tempo para anotar o e-mail? Eu vou digitar aqui do lado. Mas, por exemplo, não sei, a Aline, né? Se você já observou o Corec, ele vai pedir quantas pessoas fizeram a leitura dos códigos, por exemplo. Então, o que eu oriento? Não tem uma referência específica, uma abordagem que vai falar isso, mas, em compensação, os revisores da revista vão cobrar. Por quê? Quando a gente fala em qualitativa, a gente está falando em interpretação dos dados. E essa interpretação é subjetiva. Por exemplo, o seu saudável pode ser diferente do meu saudável. Então, o que a gente tem que utilizar? Um referencial que vai nos dizer o que se considera como saudável, e nós duas vamos passar por essa verificação no texto. Mas quanto à referência, eu ainda desconheço. Agora eu respondi, Aline. Também eles estão questionando quais as outras representações gráficas, além dos mapas conceituais e das nuvens e palavras. Então, a gente ainda tem trabalhado nessas representações gráficas. O que é possível também por exemplo, quando se trabalha com matrizes, é possível a importação do documento em Excel e você realizar os gráficos que tem à disposição. Atualmente está em fase de testes uma representação gráfica para pesquisa dos códigos e das palavras mais frequentes para além. O que dá para explorar, por exemplo, também não basta uma representação, você tem que ter um conteúdo por trás. Então, é possível utilizar as descrições e aí utilizar a representação como uma demonstração. Outra questão que eu julgo que é muito bacana do WebQDA é a questão de como ele apresenta, por exemplo, os fluxogramas das categorias. Eu vou mostrar de um projeto que eu tenho feito, que é possível utilizar e, inclusive, apresentar, por exemplo, nos seus artigos, para orientar o leitor. Então, por exemplo, quando eu crio o código, ele gera este mapa. E aí, na medida em que eu vou clicando, ele vai me dando as especificações. Então, aqui do que eu tinha demonstrado das palavras mais frequentes,
Aqui eu já tenho um exemplo. Então, é possível você selecionar, inclusive, as palavras que você quer ou não. Então, por exemplo, quando você faz uma busca das 100 palavras mais frequentes, algumas delas não vão fazer sentido. Por exemplo, aqui era uma revisão que eu fiz em inglês. Por exemplo, this, that, não tem sentido para mim. Então, vocês podem tirar e, ao clicar, vai gerar a nuvem de palavras. Se eu clicar aqui em education, por exemplo, vai me dizer em toda a parte do texto onde eu explorei. Essa nuvem de palavras, quem vai explorar é o próprio autor para justificar, inclusive, a utilização e apresentação. Nas matrizes, há aquele mapa conceitual que é possível gerar, porém, vocês vão associando linhas e colunas, ele também vai criando figuras diferentes. Por exemplo, aqui, eu trabalhei com tipos e periódicos e anos de publicação. Eu posso apresentar esse primeiro nível ou também eu posso apresentar o segundo nível. E aí, se eu clicar neste item, ele vai me dar qual que é a referência que diz respeito. E o que nós estamos trabalhando, então, é mapa conceitual para a questão de pesquisa de texto, mas ainda está em fase de teste, então vocês vão precisar... Ah, meu Deus, eu esqueci de compartilhar a tela, né? Eu esqueci, Sônia? Tudo bem, então, a Noeli, se quiser, vai ganhar uma sessão de Skype online para eu mostrar como são os mapas conceituais. Se quiseres partilhar agora, Lucimara, não sei se os participantes... Eles têm tempo? Se tiverem, eu compartilho. Se tiverem, podes compartilhar agora. Nossa, mais uns minutos. Empolguei. Ainda temos uns minutos. Me empolguei, Noeli. Era Noeli? Então, aqui, ó, Noeli, eu mostrei palavras mais frequentes. Então, por exemplo, aqui, em que é possível selecionar aquelas que eu quero ou não utilizar, porque tem algumas que vocês não vão usar. Vai clicar no ícone da nuvem e vai aparecer dessa maneira as palavras. Isso vocês podem colocar 50, 100, 500 palavras mais frequentes. Aqui ele vai dar essa variação de cor e tamanho, então se eu clicar em Collaboration, por exemplo, vai me dar no texto onde apareceu essa citação. Isso é bacana, muitas vezes, para quem quer buscar entender determinado conceito em que contexto que ele se aplica, por exemplo. A pesquisa de texto está em fase de testes, a gente ainda tem que testar porque tem que ser muito bem utilizado quando for disponível para o usuário. Essa aqui também vai trabalhar, só que num outro modo de mapa conceitual. E aí nós temos as matrizes, que a partir da tabela, toda a matriz vai envolver uma tabela. É possível importar, exportar ela em Excel e estabelecer os gráficos que existem, os sugeridos pelo próprio Excel, ou também por meio do mapa conceitual. O mapa conceitual, ele vai variar de acordo do que o pesquisador colocar nas linhas e nas colunas. Então, por exemplo, aqui eu quis saber os tipos de publicação por ano. Se eu clicar, esse é um primeiro nível do meu mapa conceitual. Se eu clicar sobre os artigos periódicos, ele vai me dar um segundo nível. Então, só para esse tipo de publicação, quantos artigos que eu tenho. Se eu clicar no número, ele vai me dar qual é essa fonte que foi codificada. Certo? Ficou mais claro assim? Eu espero que sim. Deixa eu ver a próxima pergunta. Estou analisando 98 entrevistas. Muito bem. Então, a Noélia, desculpa, era a Victoria que pediu das representações. A Noélia questionou a respeito de 7 categorias profissionais, com 98 entrevistas. O que eu oriento, Noélia, você vai inserir as 98 entrevistas como fontes internas, então insere aqui as 98, cada uma em um arquivo, e você vai poder classificar cada uma delas. Eu vou voltar para o meu outro exemplo, que esse aqui é de revisão exclusiva. Então, por exemplo, você vai criar as 7 categorias,
naquela questão das classificações e vai poder estabelecer as associações. Eu não sei quais são os seus profissionais, mas, por exemplo, é possível ver o que os médicos falam a respeito de determinada temática, os enfermeiros falam, ou o que os profissionais da saúde pensam, o que os profissionais da educação pensam. Então, insere as 98 entrevistas como fontes internas. Você vai criar na questão das classificações das fontes cada uma dessas categorias profissionais. Então, no seu caso aqui, um novo atributo vai ser profissão. Aqui você vai adicionar suas profissões como propriedades. E aí você vai codificar, classificar aqui na lateral. E aí o bacana da sua pesquisa vai ser quando você chegar na etapa de cruzamentos em que vai poder criar as matrizes. E aí, a partir dessas matrizes, você estabelece a relação entre elas. Quanto ao programa que usa para transcrever entrevistas, a transcrição é manual, infelizmente ainda, porque a maior parte dos programas estão associados a textos na língua inglesa ou espanhol, e em português eles não conseguem reconhecer. Algumas pessoas desenvolvem algumas técnicas, como coloca no Google Tradutor para tentar converter o texto, só que aí eu coloco a importância de validar o que for transcrito. Por quê? Às vezes uma vírgula em um ponto faz uma diferença na interpretação da frase, por exemplo. A outra pergunta, se é possível fazer o download das referências de cada código árvore. É possível sim, eu vou demonstrar. Agora eu vou compartilhar a tela. Assim, tudo que estiver no WebQDA, você vai poder salvar, inclusive o projeto na íntegra. Então, por exemplo, no caso dos códigos árvores, vocês têm acesso a essa página, vocês podem gerar, então, o mapa conceitual que vocês querem. E também é possível exportar em PDF e Excel, conforme tem os símbolos aqui em cima. Se vocês quiserem importar cada uma das categorias, vocês vão clicar, opa, esse aqui não tem. Vocês vão clicar 2 vezes e aqui vai ser possível importar em PDF, conforme é possível observar. Lucimar, eu quero fazer um backup do projeto. É possível também. Vocês vão selecionar o projeto, vão clicar em... Desculpa. Nesse ícone e vai dizer se você quer exportar todo o projeto em PDF ou em DocX e quais partes do projeto que você quer exportar. Muitas vezes, eu quero exportar somente as palavras-chave e a pesquisa de texto, ou eu quero importar somente os códigos, também é possível. Mais alguma dúvida? Algo que não ficou claro? Penso que não há mais questões, não, senhora? Não há mais? Penso que não. Um bate-papo não. Não sei se alguém quer utilizar o microfone para fazer uma questão à Lucimara. Podem aproveitar agora. Não? Se não houver mais perguntas, despedimos. Então tá bom, obrigada pela presença. Já deu o ponto. Se alguém precisar de alguma dúvida, no próprio site do WebQDA também tem outros webinars, se vocês quiserem aprofundar a respeito de algum outro determinado tema ou algum outro tipo de técnica de análise. Essa foi mais uma visão geral. E se tiverem dúvida, também estou à disposição por meio